Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas. Solte o seu corpo, vem pra cá dançar. Deixa acabar. Nós somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal. Muito mais conteúdo. Programa Brasília VIP Sertanejo. Programa No Ar BSB. Um pingo de tudo. Programa Panela do Michel. Só notícia boa. A Dama e o Repórter. Papo Firme é federal. Programa Fala Síndico. Mulheres Reais. Acontece Brasília. Programa Mundo Eu. Programa Com a Palavra. Programa Falando Nisso. Você está ouvindo Light Hit. Programa Blitz Digital. Na Rota do Rock. Energizando. Muito mais interatividade. Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos. Ó, palmas pra Palmas aí, ele. ó. Sonoplasta inútil. Ganharam ingressos aí duplos. A Rádio Federal é do jeito que você curte. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Energizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759. Rádio é Federal. Programa Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Bom dia, meus amigos. No ar o programa Blitz Digital no rádio. Dando bom dia a todos os nossos amigos, todos os nossos fãs e assinantes do programa que estão aí no nosso canal do YouTube. Bom dia a todos os nossos colegas, amigos e telespectadores. Hoje, nessa sexta-feira abençoada por Deus, estamos aqui mais uma vez com o programa Blitz Digital no rádio. Hoje nós temos o privilégio de termos novamente no nosso programa o Coronel Santana. Bom dia, Coronel. Irmão, bom dia. Como eu digo sempre, vamos quebrar tudo. E agora, a gente só fazer aqui uma correção. Web espectadores. Web espectadores. Bom dia, nosso Marcelo Herculano vai estar com a gente hoje. Bom dia, Plínio. Se a gente não der bom dia para ele, ele corta o programa e o bicho pega. Nada funciona. Bom dia, Plínio. O Plínio é nosso anjo da guarda aqui da Rádio Federal, o nosso operador sempre conosco aqui, responsável inclusive pela toda a parte técnica e a parte do YouTube, da nossa transmissão ao vivo. Você que está ouvindo a gente pelo app do programa, é só baixar o app pelo seu Google Play ou seu iTunes. E você também que está ouvindo a gente pela página da internet, é www.radiofederal.com.br. E agora também, graças a Deus, vamos para o terceiro programa ao vivo pelo YouTube. Hoje nós temos um convidado especial, que é o Herculano. Bom dia, Herculano. Bom dia, Coronel Santana, bom dia, Olavo. É uma satisfação imensa e como parece uma dádiva, né? Na primeira vez que eu vi o Coronel Santana na entrevista aqui, ele estava rouco, estava afônico. Eu, para não deixar de copiar o nosso professor, então... Aí eu vou acompanhar hoje na afonia, mas eu vou melhorar um pouquinho. Se Deus quiser. O Herculano é um grande especialista em resgate tático, é um desbravador nessa parte de resgate tático da parte militar, na parte policial, uma referência, né, no país. Essa parte de resgate tático, né, ainda mais da parte médica, de enfermagem, etc., é uma coisa que ainda não é muito comum no nosso país e que nos países como nos Estados Unidos é uma coisa, né, praticamente aí consolidada desde a Segunda Guerra Mundial. Se existia dentro dos pelotões, né, o pessoal de resgate lá e de resgate tático ou médico, que eles chamavam de doctor, né? Então nós estamos aqui hoje com um programa especialíssimo. Bem, meus amigos, agora nós vamos para o primeiro bloco, que é o assunto da semana.
Assunto da semana. Bem, meus amigos, o assunto da semana é um assunto que está colocando aí fogo nas redes sociais e também na nossa comunidade de segurança pública. Nós estamos tendo agora, nesse exato momento, um debate no auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional, sobre uma coisa chamada ciclo completo de polícia. O que será o ciclo completo de polícia? É uma questão interessante, é um assunto relativamente novo, mas que na parte de segurança pública tem praticamente virado de cabeça para baixo aí as mentes e os paradigmas. Bom, Coronel Santana, eu queria que o senhor explicasse para nós e para os nossos ouvintes, que muitos deles já sabem o que é, outros mais ou menos, e claro, uma grande parte aí não sabe o que é. O que é o ciclo completo de polícia? Bom, a primeira coisa que se diz, Olavo, e aí os nossos web espectadores, quem puder ouvir a gente no futuro, é que o ciclo completo de polícia, ele vai na origem da atividade de segurança pública, né? E ele chega numa mudança de paradigma extremamente importante, principalmente para o nosso cliente principal, que é o cidadão. Então, durante muitos anos, o que se pensava de polícia, e para algumas pessoas hoje, o que se pensa de polícia é o seguinte: polícia é para prender bandido. Na verdade, quem estiver nos ouvindo agora, você que está aí olhando para a gente pela web, que vai ver esse vídeo, polícia não é para prender bandido. Polícia é para defender o cidadão. A coisa é totalmente diferente. Alguém criou a história de que polícia servia exclusivamente para prender bandido. Então, quer dizer... Mas também serve para isso. Não, com certeza, mas já é uma situação secundária, né? Porque eu primeiro imagino, bom, tem que haver primeiro o cidadão, eu tenho que ter primeiro a sociedade, para depois eu ter o bandido. Ele defende alguma coisa para depois ter uma ação. Né? Aí depois eu vou pro transgressor da lei. E essa coisa do ciclo completo de polícia, ela joga as instituições de segurança pública, em especial as polícias militares, as guardas nacionais, nesse foco, no cidadão, compreendendo a possibilidade de poder atuar, de poder fazer o termo circunstanciado, que é o que? Aquele documento, aquela ocorrência, o BO, como existe em alguns estados, pelo próprio policial que te atende. Então, em diversas circunstâncias, diversas ocorrências de menor potencial ofensivo, aquelas ocorrências mais simples, você não vai precisar, por exemplo, ter que se deslocar à delegacia, ter que se deslocar à circunscricional. E nesse momento existe mais celeridade, existe um atendimento efetivo, né? Então eu volto a citar a palavra cliente aqui, que algumas pessoas até não aceitam, mas o cidadão é o nosso cliente e tem que ser bem atendido. Então, a partir do instante que nós aceleramos esse processo, a partir do instante que nós podemos permitir que aquele profissional que te atende em um primeiro momento possa lhe atender de forma completa, inclusive encaminhando aquele documento que ele produziu direto para o Ministério Público, direto para as autoridades que vão lidar com o processo, automaticamente você já se sente melhor, você ganha tempo, você confia mais na instituição. E cumpre a lei, né? Temos o direito administrativo previsto aí, a eficiência e a economia dos meios. Exatamente. Então, quer dizer, hoje nós temos uma estrutura que ela faz o processo inverso. Ela faz o processo para você ficar com raiva, ela faz o processo para que você fique 2, 3, 4 horas sentado na delegacia, ela torna o trabalho dos colegas da Polícia Civil extremamente assoberbado, um processo extremamente cheio de penduricalhos, impedindo que os nossos colegas da Polícia Civil possam trabalhar diretamente na investigação, que seria um dos cernes importantes, né? E facilitaria, traria de volta aquela possibilidade de você ter um percentual maior de sucesso nas investigações criminais, que o nosso hoje, infelizmente, é pífio, porque nós não repensamos a forma de prover segurança pública, né? A gente não pensa em uma nova arquitetura para essa construção de atendimento ao cidadão que precisa da segurança. Perfeito. O coronel explicou muito bem, nós temos uma situação no Brasil sui generis. Só existem 2 países no mundo que tem esse modelo de polícia quebrada. O que é polícia quebrada? É uma polícia que começa um atendimento à população, né, ao nosso cliente, que é o nosso objetivo final, que é servir a população, e essa polícia tem que passar a ocorrência, passar tudo para uma nova polícia, que muitas vezes não tem ali, né, contato com a ocorrência, não está
não sabe o que aconteceu direito e começar tudo de novo e fazer um novo processo com novos depoimentos, com tudo de novo. Então nós temos o chamado ciclo quebrado. Então a polícia que pega uma ocorrência é obrigada a levar para uma outra instituição para começar tudo de novo. Lembrando que tem a situação do inquérito policial no Brasil, que o próprio Código de Processo Penal ele diz que pode ser descartado desde que haja as condições necessárias para tal. Ou seja, o inquérito policial, muitas vezes, ele pode ser suprimido para poder agilizar o processo criminal. Isso está acontecendo aí, estava previsto desde 1947 no Código, mas nunca foi implementado. Então o que acontece hoje? Nós e glorioso país de Gana, nada contra o país de Gana, tudo, mas a gente pode olhar para outros países, inclusive da América Latina e da América do Sul, todos têm o ciclo completo. Não tem cabimento uma polícia pegar uma ocorrência e ter que levar 400, 300 km de distância para uma outra autoridade policial poder abençoar a ocorrência e botar o selo do papal nela lá. Então nós temos hoje uma situação, está um debate imenso. Eu recebi ontem da Polícia Militar do Amazonas, eles estão lá, numa situação, uma sinuca de bico, né? Porque está essa questão agora que só a sua santidade, o delegado, pode abençoar as ocorrências, só que parece que só 40% dos municípios tem delegacia no Amazonas. E tem municípios que a delegacia mais próxima, que não tem delegado, fica 6 horas de barco rio acima. Então surgiu uma ocorrência famosa lá no estado do Amazonas, que está tendo uma controvérsia imensa, onde foi preso, a guarnição da Polícia Militar prendeu uma quadrilha de assaltantes armados, perigosos. Passou 6 horas de barco subindo barco acima com uma vítima dentro do barco. Com uma vítima dentro do barco, entendi. Ou seja, o cliente. O coitado que foi assaltado ficou 6 horas dentro do barco, uns 2 vagabundos olhando pra cara dele, mais a coitada testemunha que já estava satisfeito da vida. Chegaram na delegacia, ligaram pro delegado, o delegado falou que não poderia comparecer a não ser em 3 dias úteis. Então era uma sexta-feira. Ele tá na folga. Não, ele estava no pulo, né? Então ele foi só para quinta-feira da outra semana, 4, que ele poderia ir lá abençoar a ocorrência. Resultado disso daí, fizeram um contato com alguma outra autoridade e a ordem chegou: liberem os criminosos, os assaltantes, soltem eles, peguem o material, as armas do roubo deles, botem num saco plástico de supermercado e guardem debaixo do banco lá da viatura, até a gente poder ver o que vai fazer. Isso foi a gota d'água no estado do Amazonas. Então hoje não tem mais o que fazer. O ciclo completo, a Polícia Militar ela vai apreender a pessoa, ela vai apreender os bens, ela vai fazer eu confeccionar o termozinho lá, que não é difícil, né? Se fosse difícil, outras corporações não fariam, né? Então ela vai fazer e vai apresentar para o juiz. Muitas vezes na comarca, na cidade que não tem delegacia, tem juiz. Então é muito engraçado que o juiz está esperando a ocorrência lá no fórum, que fica geralmente do lado da igreja e do lado do posto da PM, e ali depois o camarada vai para uma cidade a 300 km de distância e traz o papel, né, com o selo papal, e aí o coitado do juiz que vai poder receber a ocorrência. Então é muito interessante, coronel, que estamos tendo agora, inclusive, um debate lá na Câmara dos Deputados sobre isso. A FENEM está liderando esse debate nacionalmente e já houve esse debate do ciclo completo em vários lugares do Brasil. Para quem não sabe o que é FENEM, por favor. É a Federação Nacional dos Militares Estaduais, com a sede em Santa Catarina, cujo presidente é o coronel Marlon Jorge Pesa. Eu gostaria de lembrar que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já há algum tempo, ele enxerga que a comunidade precisa ser melhor atendida. E também outras pessoas, um deles inclusive está aqui no Distrito Federal, nesse debate agora, lá no auditório Nereu Ramos, né, no Congresso Nacional, que é o Balestreri, que foi o nosso digníssimo secretário nacional de Segurança Pública e uma das pessoas que já fala muito sobre o ciclo completo de polícia. Mas aonde que entra o Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesse contexto? Primeiro, há tempos que se pesquisa o quanto a sociedade confia na polícia. Então, em 2013, por exemplo, na pesquisa, 70% da sociedade brasileira não confiava na polícia nem na justiça. Então, esse número ele vem caindo um pouquinho mais e, primeiro, nós vamos ressignificar o trabalho das instituições de segurança pública, trazendo uma confiança que a população deseja. E é claro que essa confiança e essa importância, elas não têm muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Teve uma pessoa que a gente vai ter que ironizar nesse momento, né, que falou dessa ressignificação, falou dessa importância
de as pessoas que representam o Estado, os profissionais que representam o Estado, poderem ser reconhecidos, é um tal de Aristóteles, né? Eu não sei se alguém conhece, não sei se alguém já ouviu falar, mas desde aquela época ele já falava sobre isso. Então, assim, ele dizia, eu até postei isso para um colega que estava falando, poxa, mas esse negócio, será que não vai ser mais trabalho? Então tem ainda algumas pessoas que estão pensando, né, em trabalhar mais. Gente, a gente está muito ligado à ética. O trabalho policial ele está muito ligado à ética. Lembrando que esse tipo de gente que fala isso é uma minoria, né? Pois é, infelizmente existem ainda alguns parasitas, vermes imundos em todas as instituições. Né? Existem ainda alguns que pensam nisso. Então, o que é a ética dentro da atividade policial, da atividade de segurança pública? A ética, primeiro, é quando você se anula, ou pelo menos quando você se controla para o bem-estar do outro. Qual é a atividade policial? Nós nos anulamos, inclusive juramos, né, até dedicar, dar a própria vida para o bem-estar da sociedade. Exatamente. Então nós somos uma instituição, nós somos corporações eminentemente éticas, né? E o que acontece? Quando o Aristóteles trata desse assunto, e aí qualquer lugar da internet que você entrar, se você pegar um Clóvis de Barros Filho lá da USP, se você pegar um Leandro Carnal da Unicamp, né? Nesse caso o Clóvis de Barros ele comentou o seguinte, toda cidade e toda a sociedade ela classifica as pessoas em função dos seus fazeres. Alguns fazeres valem mais do que outros. Então ele estava citando Aristóteles nisso. Então, se nós desejamos ter uma segurança pública, e aí eu volto ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, confiável, onde a sociedade possa contar, onde nós possamos estar dialogando, a polícia cidadã, ela vai se iniciar com o ciclo completo, com essa ressignificação, com fazeres muito melhor desenhados e atendendo ao cidadão. Mas talvez esse tal de Aristóteles não seja uma pessoa tão importante, talvez a gente não deva dar muita atenção para ele, não. Lembrando que o ciclo completo de polícia já está presente em 18 estados do Brasil, é apoiado hoje pela Federação Nacional dos Promotores Públicos, do Ministério Público, pelos procuradores da República, pelos agentes da Polícia Civil Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, por membros do Judiciário, membros das academias, né, no caso das academias intelectuais, das universidades, e hoje é uma realidade. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito articulada da parte de segurança pública, que estava impressionado, né, porque ele está nesse período há mais de 20 anos, né, nessa área de militância da segurança pública na área política, e a Polícia Militar se articulou, né, através da FENEM, através das associações, mais ou menos de 3, 4 anos para cá, e em 3, 4 anos o cenário mudou totalmente. Ele já falava com todas as letras ontem para mim que isso é uma realidade, não se volta mais atrás, e nós temos aí vários textos falando sobre isso no Blitz Digital. No Blitz Digital nós temos inclusive textos falando sobre o modelo comparado de polícia. Uma das falácias que se dizia era que só existe polícia militar no Brasil, né? Que o Brasil e tal. E não é verdade, né? Nós temos mais de 70 polícias militares no mundo e são as melhores polícias do mundo, são as militares. Então nós temos mais ou menos uma faixa de 5 a 8 artigos falando sobre ciclo completo. Não deixe de acessar o site www.blitzdigital.com.br e esses artigos todos que falam de ciclo completo, modelo de polícia comparada, estão com mais de 280 mil acessos de leitura no site. Se eu me lembro, o Blitz Digital ele lançou isso daí há bastante tempo. Tem artigo bem antigo e talvez tenha sido um dos primeiros a abordar o tema de maneira frontal. Perfeitamente. O primeiro artigo que falou diretamente sobre o modelo de polícia, que na verdade a nossa aberração não é a polícia ser militar, mas é a polícia não ter o ciclo completo, foi esse artigo. Só existe polícia militar no Brasil, que já está completando praticamente quase 3 anos no ar, e é o campeão de acesso no site. Ele tem quase 75 mil acessos de leitura, está reproduzidos aí em mais de 20 sites diferentes, e agora, depois daquela situação, né, que eu até comentei para o comandante, nós estamos publicando também no LinkedIn. O LinkedIn tem um aplicativo chamado Pulse, que é a rede LinkedIn, para quem não conhece, é a maior rede profissional do mundo. E ela tem um outro aplicativo que roda junto do LinkedIn, onde pessoas são convidadas ali para poder postar os seus artigos técnicos profissionais de referência. Nós recebemos esse convite e já tem no LinkedIn lá esses artigos todos publicados, que está dando uma grande repercussão, inclusive internacional. Nós interagimos bastante com o pessoal dos Carabineiros do Chile, né? Que é um pessoal lá, o Major Diego. A gente sempre manda o link para ele. Um grande abraço, irmão.
e nós estamos aí interagindo no Brasil todo. Bem, meus amigos, agora nós vamos para o Blitz na Notícia. Você está ouvindo o Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Blitz na Notícia. Bom, nós entramos agora, pessoal, com Blitz na Notícia, extremamente interessante, porque a gente acaba comentando sobre alguns itens que tem muita gente que acaba se esquecendo, a coisa vai passando, a coisa vai ficando de lado, mas essa semana foi noticiado em rede nacional, ontem muita gente estava vendo isso na TV, uma série de movimentos sociais, e o Blitz na Notícia, dessa vez, ele vai tratar de quê? Qual é a consequência de você ter um movimento social que acaba chegando muito próximo da criminalização? Ou seja, o movimento social, ele é para quê? É para defender os interesses sociais. O movimento social, ele é para quê? É para atender aos anseios das pessoas que vivem em comunidade, nos seus grandes ambientes, nos seus microambientes. Ou o movimento social, ele pode sim... E aí a pergunta está para você. Vamos fazer alguns comentários, mas a pergunta está para quem vai nos ouvir agora. Ou o movimento social, ele pode sim ter acesso, realizar, fazer alguma coisa que fica à margem da lei em prol de um nome bonito, em prol de alguma coisa que ele se desagrada. E aí, Olavo, é assim que funciona? Eu tenho esse direito? Meu caro comandante, infelizmente não tem. Nós vivemos no império da lei. Então nós que somos um país, não conte para ninguém, mas ainda somos um país civilizado, em que pese a nossa maloca tupinambá está cada dia pior, mas nós ainda somos um país civilizado. Nós vivemos num país do império da lei, num Estado democrático de direito. Então nós temos essas situações onde movimentos sociais, que eles, para reivindicarem alguma coisa, né? Eles se utilizam muitas vezes de instrumentalização de crimes, como o esbulho possessório, a invasão, depredação... Cárcere privado. Cárcere privado e até mesmo homicídios. Então, por que eles praticam isso? Qual é o gancho do nosso comentário? Essa semana, um movimento social chamado Movimento do Sem Terra invadiu um prédio do Ministério da Agricultura, salvo engano, na esplanada dos ministérios, entrou em confronto com a polícia militar, invadiu, depredou o prédio, pichou o prédio público todo. Quem vai pagar o conserto somos nós que pagamos impostos e que agora o glorioso governo está querendo aumentar mais ainda. Afinal de contas, escravo está aí, é para trabalhar e pagar e a gente se lascar. Mas aí o que acontece? Eles depredaram o prédio todo e depois ainda hastearam a bandeira vermelha do movimento revolucionário mundial no mastro da bandeira do Brasil, onde o pavilhão nacional foi arrancado, jogado no chão e colocada a bandeira revolucionária. Então, para isso daí, para um bom entendedor, um risco é mais do que Francisco, é Chico Bento. Então, quando você vê uma situação dessa, nós entramos no cerne do movimento revolucionário mundial, que é você usar a famosa frase maquiavélica: os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios? Claro que não! Claro que não. Eu não posso, com o papo de levar a sociedade, trazer o céu para a terra, mandar você para um campo de concentração. Mas no futuro, tudo vai dar certo. Eu gosto das pessoas... Auschwitz foi mais ou menos assim, exato, né? Eu tinha um interesse social importante para a comunidade alemã. Vou criar Auschwitz. Exatamente. Então você tem um discurso, uma história cobertura, um papo furado pro-otário, e nesse papo furado, que muita gente acredita, né? Se não fosse assim, a gente não tinha crime no mundo, não tinha político bandido. Então sempre tem os idiotas, eles acreditam nessa história, num discurso, e você tem a prática, é a famosa praxis. Você tem um discurso de fazer o mal buscando um bem ao fim, e você tem a prática, que é você fazer um mal para conseguir mais poder, e poder absoluto. Então, no caso, esses movimentos sociais no Brasil, eles já são instrumentalizados há muitos anos, né? Eles, na verdade, já surgiram como movimentos revolucionários. O caso do MST, ele já é uma cópia, né, daqueles movimentos lá pré-64, institucionalizado pelo governo cubano no Brasil, que eram aquelas redes
de revolução agrária, e depois, na redemocratização, esses movimentos voltaram por meio do Foro de São Paulo com força total. Eu gostaria de mencionar uma das pichações que ela se enquadra perfeitamente no que você está falando. Dentro do Ministério, em um dos pontos, eles colocaram o seguinte: lutar não é crime. Então, a gente precisa entender que tipo de luta essas pessoas desejam colocar em prática e que tipo de conceito eles desejam que seja aceito como um conceito correto. E seria, assim, bastante interessante, aí você está certo, foi o Ministério da Agricultura, sim, né? Você não está em dúvida, a dúvida ela não existe, e seria muito bom, eu desafio algumas pessoas a olharem em quaisquer que sejam as redes sociais, quaisquer que sejam as páginas de internet, a postura das pessoas que se diziam membros desse movimento. Eu gostaria até de colocar em dúvida, colocar em xeque, eu gostaria de imaginar que são pessoas infiltradas ali, porque estavam mascarados, extremamente agressivos, levando materiais já próprios para a produção do vandalismo, para combate urbano, né, aos modos do que aconteceu na semana passada no Distrito Federal, na rodoviária, né? Então foi interessantíssimo aquilo ali, mas essa era a frase: lutar não é crime. No contexto, Coronel Olavo, meu amigo ouvinte, quem escreve quem luta não é crime, a luta, o combate, depende do contexto que ele quer aceitar para ele, qual o benefício que vai ter para ele essa luta. Ele pensa, eu vou lutar para ganhar o que eu quero, então não estou sendo criminoso. É o mesmo mandamento do PCC. Individualista. Roubar banco não é crime. Não é crime, desde que o dinheiro venha para o meu bolso, não é isso? Não é isso? Tem gente que roubou banco aí e tudo, e hoje está em posições maravilhosas na República, né? Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena. Eu queria até utilizar isso como gancho dentro do que o Marcelo Herculano está comentando, porque tanto no evento da semana passada, no Distrito Federal, nós tivemos policiais feridos, como nesse evento de ontem tivemos também policiais feridos. Com o braço quebrado, lesionados gravemente. Policiais feridos. E aí, a gente vai poder falar alguma coisa sobre isso? A gente vai sempre falar sobre isso, porque no contexto, quando eu entro falando sobre o atendimento pré-hospitalar tático ou TCCC, a nossa intenção é sempre trazer para o Brasil a consciência de que não é para se olhar e pedir uma ambulância e esperar, é para se fazer. Estou falando de operador tático, estou falando do policial militar, do militar em geral, que está trabalhando em prol da população e está sendo agredido por aqueles meliantes, aqueles que estão trabalhando à margem, estão lutando, como eles dizem. Pelo crime e para o crime. Então, o que acontece? Quando eu entro no assunto, eu acabo causando uma morsa. Sempre alguém se espanta e sempre alguém levanta a crina ou a crista, né? Porque eu digo o seguinte, eu não preciso hoje, eu sou enfermeiro militar, mas eu não preciso ser enfermeiro para atender o meu colega se eu estiver treinado para atendê-lo. Eu não quero vê-lo morrendo na minha frente e chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro pensando o que eu poderia ter feito para ter salvo aquele meu amigo. Aquele meu amigo, ele é minha família. Ele está do meu lado todos os dias. A gente chega cedo no trabalho, nos preparamos, fazemos nossa oração se for possível ou quando necessário e vamos trabalhar em prol da população. E essa população às vezes nos agride e temos que esperar o socorro. O que é um socorro? O SAMU, os bombeiros, que são nossos excelentes profissionais que podem trabalhar, infelizmente, somente numa área controlada. Nesse caso, nós estamos falando de uma área que não é controlada. A gente vai ter tempo para falar da questão do helicóptero? Pois é, e aí, Plínio, como é que nós estamos aí hoje? Fala, tranquilo. Plínio. Então, só finalizando essa parte aí hoje. Guarda. No segundo bloco, depois do intervalo, o bloco é seu. O bloco é seu. Para poder descrever, ele trouxe bastante material aqui para quem está assistindo a gente pelo YouTube, em HD, né? Um programa hoje tá chique no último. Então nós vamos fazer aí um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, fique conosco. Acesse nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/Rádio Federal. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública. Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br. Rádio é federal. Você está ouvindo Blitz Digital, seu link direto com a segurança pública.
Blitz na entrevista. Bom, senhores, a gente gostaria de, antes de entrar na entrevista com Marcelo Herculano, tá bom, a gente sabe que você tá querendo, mas peraí, só mais um bocadinho. Porque a gente tem uma situação extremamente importante, são pessoas da segurança pública que, infelizmente, vieram a falecer no exercício das suas atividades. Nós estamos falando de um caso trágico que ocorreu em Alagoas, a queda de uma aeronave de asa rotativa, de um helicóptero, onde foram vitimados o capitão Assunção, né, os soldados Diogo Melo e o Demora, do Batalhão de Operações Especiais, do BOP, daquele estado, e o Major Milton Carnaúba, do Corpo de Bombeiros. Foram contactados pelo capitão Olavo, foi feito um contato com o grupo, né, que, enfim, é muito parceiro nosso em Alagoas, mas eu acho que a gente não poderia deixar de mencionar isso nesse programa, foi algo trágico para o Brasil inteiro, é importante que a gente cite, Olavo. Pois é, o coronel já citou muito bem, houve essa queda do helicóptero da Polícia Militar do Estado de Alagoas, um acidente trágico que ceifou a vida de 3 policiais militares e um bombeiro militar. Nós, aqui do Blitz Digital, lamentamos profundamente a perda desses irmãos, mandamos nossas condolências à família, os nossos pêsames a todos aqueles que se tocaram, né, ficaram tocados com essa tragédia, essa perda de quatro heróis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que estavam aí no exercício da segurança pública. O Major Fragoso, né, que é o presidente da Associação dos Oficiais da PM de Alagoas, ele está no grupo aqui da FENEM, dos grupos que a gente faz parte. Nós estamos mandando aí, através dele, um grande abraço, nossa solidariedade aos colegas. Vários grupamentos de bombeiros e de policiais aéreos fizeram homenagens aos colegas falecidos no estado de Alagoas. Eu cito aqui os 3 grupamentos aqui do Distrito Federal, o BAVOP da PM, o grupamento aéreo da Polícia Civil e o grupamento aéreo do Corpo de Bombeiros, tiraram fotos do grupamento todo com as bandeiras ao lado das aeronaves, homenageando esses colegas. Infelizmente, uma das atividades muito perigosas que nós temos na atividade policial militar é o policiamento aerotático, né, o policiamento aéreo. Nós temos inclusive um artigo no Blitz Digital, você puder acessar no www.blitzdigital.com.br, que chama A Ajuda que Vem do Céu. A Ajuda que Vem do Céu. É um artigo que nós escrevemos há algum tempo em homenagem a esses grupamentos aéreos e que fatalmente tem esse histórico, né, de acidentes pela própria atividade da modalidade de policiamento. Então, ao pessoal, aos policiais militares aéreos do Brasil, em especial aos policiais militares do estado de Alagoas e do Corpo de Bombeiro Militar, a nossa solidariedade, e que Deus abençoe a vocês, que Deus dê muita força à família e que o nosso Senhor Jesus Cristo os receba em sua glória. Bem, meus amigos, agora nós vamos dar andamento no Blitz na entrevista. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Herculano, e que está aqui nos brindando com essa parte inédita, né? Pelo menos eu não tenho notícias de um programa de rádio ou algum outro programa, né? Eu não falo nem de programas abertos, né? Porque o programa aberto hoje é só para imbecilizar a cambada, né? Mas nós que somos especializados, nós precisamos de canais de comunicação especializados, e para você que gosta de segurança pública, que está preocupado, num país de 75 mil homicídios, você tem que estar preocupado mesmo, porque se você for homem com mais de 16 anos e menor de 40 anos, você sofre mais risco de morrer assassinado do que ter morrer de infarto. Então você tem que estar preocupado mesmo. Então, Herculano, eu gostaria que você desse um pouquinho do seu histórico, como é que foi como é que você chegou a ser um especialista em socorro tático? Bom, eu sou fuzileiro naval, entrei nas fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais em 89, hoje eu tenho 26 anos de serviço, tenho 44 anos de idade. No ano de 94 eu fui cursar enfermagem para ser enfermeiro militar, né? E eu logrei êxito em boas colocações, tendo a oportunidade de viajar para Angola em 96. Em missão de paz? Em missão de paz da ONU. Qual foi a característica principal? Foi essa missão de paz que o senhor foi, coronel? Fiquei lá em 97, 98, né? Quase nos encontramos. Por pouco não nos encontramos lá. Você chegou no avião e eu saí no avião que você chegou. Muito possivelmente, muito possivelmente. Então, em 96 eu fui para Angola para a missão de paz. Uma característica interessante dessa minha viagem, Olavo, Coronel Santana e ouvintes, e eu fui como engenheiro de combate. Porque na época o meu pelotão não cabia enfermeiro, não tinha o espaço para entrar enfermeiro, eram 40 militares da engenharia da Marinha, dos fuzileiros. Então um oficial
visionário, ele falou assim, eu preciso de um enfermeiro para cuidar da minha tropa. Como é que eu vou para lá, uma área altamente minada, ainda estava em guerra civil, no término da guerra civil em Angola, e precisava saber como ia tratar. Ele ia levar esse cara como? Lá não tinha estrada boa, os transportes eram de caminhões, e éramos muitos homens para poucos hospitais de campanha. Lembrando que é, até hoje, considerada a área mais minada do mundo. Do mundo. E nós tiramos bastante minas. Então eu fui treinado para desminar, para ser avalizado como engenheiro de combate, para desminar minas terrestres. Um serviçozinho tranquilo. Eu fui mole. Tirar a mina no meio de Angola deve ter sido um serviço top, tranquilo. E eu tenho que agradecer o comandante, que foi inteligente pra caramba, hoje capitão de Mar e Guerra José, na época o comandante Xerém, também, que eles tiveram essa inteligência emocional de falar assim, vamos treinar um enfermeiro, ele vai como engenheiro de combate, mas lá ele também vai ser nosso enfermeiro. E deu perfeitamente, encaixou perfeitamente. Onde eu me apaixonei pela matéria, porque eu era um enfermeiro novo, tinha 2 anos de enfermagem. Quando eu cheguei lá, a gente começa a ver as coisas. Começa a ver as pessoas perdendo pernas em mina terrestre, carros de combate passando em minas, anticarros, e os colegas tendo problemas com as minas, que estão várias lesões que acontecem. E aí a minha história começou com os atendimentos. Teve algum caso de militar brasileiro ou veículo militar brasileiro detonado por minas? Na minha época, houve uma viatura que estava levando nossa rendição, né? A gente saía dos pontos para fazer as rendições e passou numa mina antipessoal, uma Toyota passou numa mina antipessoal à sorte. Porque ela fez só o impacto de fundo, de viatura. Os militares bateram com a cabeça, alguns bateram com o rosto no para-brisa, um quebrou a perna por conta da dispersão de energia, fez a gente chama de pé de mina, né, que é a fratura interna dos ossos do pé, sem lesionar a parte externa. É uma vibração, como se fosse uma ultrassonografia, a gente faz a fisioterapia, ultrassom, um ultrassom super potente. Ele fez uma potência extrema de sonoridade, né, trepidando, e aí fez uma fratura de pé. Mas aí a gente foi tratando, e nessa época, graças a Deus, ninguém morreu. Infelizmente, na época que o Coronel Santana foi, um enfermeiro morreu lá, assassinado pela milícia angolana. Né? E essa parte de Angola foi muito importante. Eu não sabia, então nós perdemos um militar nosso em Angola. Cabo, se não me falha a memória agora, eu vou lembrar o nome dele. Puxa, não era bem pra ter esquecido, porque ele foi um camarada que me fez querer ser enfermeiro na Marinha. Aladark, Cabo Fuzileiro Naval Aladark, ele morreu na época que me rendeu lá em Angola. Foi assassinado. E aí não é divulgado, claro, isso, né? Porque eu não sabia, né? Isso é muito importante para a gente poder citar o nome dele aqui, que vai ficar no programa praticamente para sempre. E a nossa homenagem também a esse herói brasileiro. Foi morto lá em Angola. Então, a partir daí, a minha intenção era aprender quanto mais para poder tratar melhor. Porque os nossos amigos estavam em risco iminente de morte o tempo todo. Eles estavam fazendo desminagem, havia risco de explosão o tempo todo, fora as minas terrestres, nos deslocamentos para apoiar outras missões. Né? E foi quando eu comecei a querer me especializar. Na época lá houveram vários acontecimentos de lesões, várias doenças, muita malária. Então eu consegui tratar, a gente conseguiu trazer todo mundo bem e vivo para... Você chegou a pegar malária também ou não? Éramos 40 militares da engenharia. 35 pegaram malária, mas eu passei imune. Isso aqui é um cara de oração e de fé. E o senhor pegou malária, coronel? 2 malárias e uma febre tifoide. Voltei bem. Eu passei imune, graças a Deus. O senhor tá faltando, tá vendo? A oração aqui segurou. Teve um macete também que eu levei dos colegas. Qual que é o macete? Era uma pílula de vitamina C, uma de complexo B e uma cápsula diária todo dia de manhã. O senhor sabia disso, coronel? Não fui feliz. Eu nunca tinha ouvido falar. Não fui feliz. Repita pra mim, por favor, qual que é o bizu para não pegar malária? Na área endêmica. Área endêmica, ou seja, o Brasil, metade do Brasil para cima. Exato. Complexo B, um comprimido de vitamina C e uma cápsula diária. Essas cápsulas diárias que vendem em farmácias de manipulação. Alho. Cápsula diária. Você exala o odor, né? Nós exalamos o odor e tudo isso, a gente fazia a concentração, nós exalamos o odor e o anófilis, né? O anófilis, ele não se aproxima. Eu já tinha ouvido falar nisso, na época do acampamento militar nosso, todo mundo falou o seguinte: evite comer açúcar, que o açúcar atrai mosquitos, e coma bastante alimento com alho. Isso aí a gente, no acampamento militar, a gente já tinha ouvido falar. Mas é muito interessante essa sua informação. Depois você está convidado a escrever um artigo para o Digital comentando isso daí, viu? A gente vai ter que fazer, claro, tem que levantar cientificamente, porque a gente dá sorte, né? Também. Empiricamente falando, você já pode fazer alguma coisa da sua experiência. Com 40 militares. Você já tem um grupo de amostra fantástico. De 40, 35 pegaram, o coronel foi um. Alguns foram gulosos, alguns pegaram 3 ou 4 malárias. Eu conto 45 40 no total de militares, 35 pegaram. Mas desses 35, alguns pegaram 3 ou 4 vezes. Bom, e não dividiram com você nenhum. Não quiseram dividir. O pessoal é muito egoísta. Então,
Saímos de lá e eu voltei para o Brasil e com uma experiência e uma sede de ser, aí sim, um atendente pré-hospitalar. Porque na época eu era só enfermeiro militar. Enfermeiro militar aprende intra-hospitalar. E a gente acaba focado na parte leito, estetoscópio, temperatura, nada disso. Quando eu aprendi o pré-hospitalar, sim, a gente descobre. E então fui sendo graduado, fui sendo cursado, consegui fazer meu curso de aperfeiçoamento e fiz o curso de enfermagem operativa. Esse curso de enfermagem operativa abriu um outro leque gigantesco, porque é um curso extremamente tático para quem é enfermeiro militar. E ele foi lançado na Marinha, né, no Hospital Naval Marcílio Dias, na Escola de Saúde. Formamos na primeira turma 10 militares, foram os precursores, e eu estava nessa turma, fui o segundo colocado de turma. E daí para frente a gente foi formando outras turmas. Todos os anos nós formamos 2 turmas de enfermeiros operativos, que são diferentes dos enfermeiros de hospitais, intra-hospitalares. Eles fazem partes operativas. Então trabalham com antimina, bomba, tiro, rapel, salvamento aquático, salvamento aéreo, todos os salvamentos fora em área de combate. E aí vai se levando para as outras áreas, porque tem a nível médico, a enfermagem nível médico nível 1, nível 2, que tem também lá no Rio de Janeiro, que é na CEMOP-PM, Centro de Medicina Operativa da Marinha. Já temos o Centro de Medicina Operativa, para trabalhar exatamente na parte operativa. Esses enfermeiros são os enfermeiros que não carregam somente seu bornal de enfermagem, eles carregam seu bornal de enfermagem, mais o armamento. Arma curta e arma longa. Esse modelo foi um modelo, então, importado para a Força Nacional. Eu, na minha 29ª INC, nós tínhamos a obrigação de que cada pelotão da Força Nacional tivesse pelo menos 1 ou 2 bombeiros militares cursados nessa parte de pré-atendimento hospitalar. Mas era o seguinte, o pessoal acha que o bombeiro, né? A população brasileira acha que o bombeiro lindo, né? Que ele fica ali abraçado com a árvore, dando tchauzinho. O bombeiro é militar. Nós temos, depois que a gente vai estudar, né, os princípios da legislação e da Constituição do Brasil, descobrimos que nós somos militares estaduais e que dentro dos militares estaduais, o governo designa alguns desses militares para o policiamento, né, na área civil e outros para o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Então os bombeiros lá, muito bem treinados, um grande Major Leal, um abraço ao Major Leal, hoje é o comandante do CRI da Asa Sul, meu colega de INC, e que atira muito bem. Grande militar, e se precisar, se o Brasil entrar em colapso, pensa nos bombeiros que vão vir com sangue no olho aí, cheio de armamento para passar o cerol. Se eu falando disso, então, falando disso aí, os enfermeiros nessa época que começaram a montar os pelotões de operações táticas, era um enfermeiro infiltrado num pelotão inteiro. Pelotão de 40? Não, depende da instituição. Tem na Marinha, as Forças Navais, um pelotão tem 36, né? Uma companhia tem o triplo desse número, né? Normalmente é 33 e 99, companhia com capitão 100, que faz uma centúria, por isso que é o centurião, de onde vem a patente capitão. Exatamente. E, por exemplo, a Polícia Militar, um pelotão pode ser uma viatura ou 2 viaturas com um oficial, né? Então depende muito da instituição. Mas o que era o grande foco? Vamos treinar um militar para ser o camarada que vai atender se houver um problema. Esse camarada nunca vai ser atingido. Ele não é o cara que está em combate, ele também não está em operação tática. Por que a munição vai vir e vai desviar dele? Esse enfermeiro conversou em Genebra. Guerra, né? Conversou em Genebra. Tá lá com o vermelho, esse aqui não vai pegar não. Então a gente entende, e aconteceram várias vezes, inclusive com essa morte do Aladar, que eu falei agora, era um cabo enfermeiro, ele estava numa patrulha de treinamento, uma patrulha de transmissão de ponto de segurança. A gente estava fazendo uma rendição. Ele estava indo fazer uma rendição, não estava trabalhando como enfermeiro, estava como combatente e foi atingido e morto. Então, vamos lembrar, os pelotões, hoje em dia, não pode ter uma pessoa especializada. Todos têm que ser especializados no atendimento pré-hospitalar. Todos. E não é atendimento, infelizmente, eu tenho muitos amigos bombeiros, muitos amigos no SAMU, aliás, muitos cursaram comigo, eu cursei com alguns deles também. Nós não podemos ter o atendimento padrão, que é o atendimento civil, com estabilização de vias aéreas, colocação do colar cervical, prancha rígida, longa, não tem espaço para isso no ambiente tático. Eu queria fazer até uma colocação aqui. Eu me lembro que quando, em uma das negociações que eu fui fazer como chefe de equipe de negociadores, eu usei a prancha, mas eu usei para me proteger, porque o camarada tava louco, tacando algumas coisas em mim, então foi interessante. Mas, assim, a gente, nessa tua fala, começa a encontrar um paradigma, né? Você está dizendo que todo mundo tem que ter
essa informação, ao mesmo tempo que nós temos algumas legislações consideradas pétreas no Brasil, que falam do enfermeiro, que falam do médico, que falam do tal ato médico, aquela coisa toda, mas você mencionou bem, essas pessoas, quando estão em uma zona de conflito, zona quente como você caracteriza, e já fez até um artigo para o Blitz, o pessoal vai poder estar dando uma olhadinha depois, essas pessoas elas não chegam lá para nós, o ato médico ele não funciona muito para a gente, né? Lá em Angola não tem como obedecer essa legislação que sua santidade, o médico, tem que abençoar o atendimento. E nem tem. O médico ele é um militar para 360 homens. Ele fica recuado dentro da base para ser se perder esse médico, como é que faz? Ele não pode nem ficar gripado, né? Ele não pode nem ter diarreia. Esse médico não pode nem ficar 5 minutos no banheiro, porque 360 homens, em algum momento, sempre um vai estar com algum problema de saúde para ele estar atendendo. Então esse médico realmente ele sofre. Só que ele sofre recuado, ele não sofre no calor do combate. Temos bons médicos na Marinha, excelentes, mas infelizmente a gente não consegue fazer com que eles sejam combatentes. Na Marinha, na Polícia Militar, vou dar o exemplo do BOP, que a gente treinou em 2011. Aliás, deixar aqui meu abraço. Coronel René, que foi o comandante do BOP na época que ele implementou o atendimento pré-hospitalar. Lembrando, Coronel René, BOP, Rio de Janeiro. Exato, Rio de Janeiro. Foi o que implementou o atendimento pré-hospitalar tático para a primeira equipe lá do 26º Curso de Ações Táticas. Um outro René, que é o meu camarada, meu instrutor inicial e hoje também é especialista em atendimento pré-hospitalar tático, que está no Rio de Janeiro. Capitão Lorenzeto do Paraná, que é um visionário também, que está lutando pela nossa técnica lá no Paraná. Capitão Meirelles, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Major Jader, que autorizou o curso de operações do Cerrado, colocou atendimento pré-hospitalar. E Coronel esse Santana, daqui do Distrito Federal. Todos, Major Jader do Distrito Federal. E Coronel Santana, que no 5º e 6º curso de operações, curso operacional de Rotan, implementou e colocou como grade de curricular do curso operacional de Rotan o atendimento pré-hospitalar tático. Isso ele está falando para me agradar, pessoal. Não, releva. Falei por último, só para você pensar que eu esqueci do senhor. Então, os militares, eles têm a tendência a se resguardar com a legislação atual. E o enfermeiro militar, ele acompanha um pelotão, um enfermeiro com 33, 36 homens. Se esse enfermeiro for atingido ou passar mal ou se lesionar, ele não atua mais. Quem é que vai atuar? Né? Então agora na nossa observação do atendimento pré-hospitalar tático, todos treinados, todos podem atender um colega. Não estamos falando, como eu havia dito antes, o bombeiro e o SAMU, infelizmente, não vão estar na área quente. Onde tem tiro, onde tem a manifestação, os bombeiros e SAMU ficam recuados para recolher aqueles que são levados a eles. E por isso que eu fiz o gancho aqui na manifestação, né? Exato. Ali era uma área de pessoas que demonstravam a sua agressividade, era uma área onde, com muita dificuldade, se conseguisse chegar, nós teríamos uma viatura do SAMU, do Corpo de Bombeiro. Acho muito difícil, porque as vias, em diversos momentos, foram interrompidas. Exato. Né? E assim, como é que fica essa coisa da legislação? Existe esse problema porque a gente está falando de uma situação que, por exemplo, pode afetar uma regulamentação de um enfermeiro, pode afetar uma regulamentação de um médico. Né? Como é que é isso? Você tem sido questionado sobre isso? Muito questionado no momento que a gente vai participar ou transmitir o curso para alguns militares e alguns que têm a formação na área de saúde, ou médicos ou enfermeiros. Uhum. E muitos médicos treinam comigo. Né? Na Marinha, os oficiais médicos, eles chegam médicos e vão ser oficiais da Marinha, não são fuzileiros, mas são da Marinha, e tem que atuar em operações, porque só tem médico da gola, né, a gente chama dos marujos, e ele tem que acompanhar os fuzileiros em operações, então ele tem que aprender a parte tática. No final do curso deles, de 45 dias, nós levamos ele para um acampamento para treiná-los, e a minha parte é a instrução de atendimento pré-hospitalar tático para o médico. No começo, assim, lá para, de novo, 2011, mais ou menos, os médicos questionavam isso. Por que eu estou indo para o mato para aprender atendimento pré-hospitalar? E o próprio comandante da unidade também perguntava, essa matéria é pertinente? Os médicos não são médicos, eles precisam aprender mais do que isso? E aí a gente começou a mostrar para eles que eles não sabiam tanto quanto deveriam para atendimento pré-hospitalar tático. Não sabiam se posicionar no ambiente, às vezes não sabiam fazer um atendimento emergencial sem equipamentos, porque na verdade nós trabalhamos com a nossa inteligência e equipamento específico. Os médicos não usam esses equipamentos. Eles, na verdade, eles trabalham com material de sutura, estetoscópio, medicações, drogas em geral, para, a gente chama de reanimar a vítima. Mas antes disso, você tem que levar a vítima inteira. A vítima tem que chegar com sinais vitais. Ok? Então, a gente fala isso quando a gente dá aula para os enfermeiros, para os médicos, eles entram na parte da legislação. Eu apresento para eles a Constituição Federal. Eu apresento para eles o Estado de Necessidade. Eu apresento para eles também, se for da área de saúde, eu apresento o nosso código de ética de enfermagem. Eles questionam o principal é o seguinte, quando o médico for baleado,
Você fala para ele assim, bicho, eu não vou poder te atender porque tem uma legislação lá no Brasil que fala que eu não posso, que não só você vai ter que se auto-operar. Por favor, senhor, faz o seu... E existe essa fase no atendimento pré-hospitalar-tático. O próprio camarada que é ferido, ele faz o primeiro atendimento. Mas só faz o primeiro atendimento se ele tiver o equipamento. Alguma coisa que você possa mostrar pra gente ali? Exatamente. Você poderia mostrar para nós aqui, explicando, aproveitando para quem está assistindo a gente no YouTube, né, aqui em HD, o Herculano, né, vai mostrar pra gente aqui os materiais interessantíssimos aqui, usados no pré-hospitalar tático. No nosso atendimento pré-hospitalar tático, nós temos 3 causas de mortes iminentes. Elas são as que causam mais mortes e não tem nada a ver, de novo, com os nossos acidentes civis, que são atropelamentos, mortes com acidentes de carro. Aqui, os militares morrem de hemorragia. 60% dos militares morrem de hemorragia de extremidades. 33% de lesões de tórax por conta dos impactos por arma de fogo, abertos ou fechados, porque ele pode estar com colete, mas o impacto pode fazer uma lesão no espaço pleural. Pode quebrar as costelas, furar os pulmões. Ou a própria dissipação de energia faz ruptura da pleura parietal ou da pleura visceral e entra o ar do mesmo jeito. E esse ar, mesmo sem ter a perfuração, vai fazer um pneumotórax que vai comprimir o coração, vai fazer o pneumotórax hipertensivo e esse cara vai parar, vai ter uma parada cardiorrespiratória e vai morrer se ninguém fizer alguma coisa. Então ele vai ser pressionado por um ar interno, para o pessoal que não entende, para o pessoal entender, né? Então vai haver uma entrada de ar interna, aquilo ali começa a pressionar, comprimir os órgãos e te sufocar. O camarada ele tem um sufocamento de órgãos internos, né? Mediastino, né? A gente chama, se eu tenho uma perfuração interna do espaço pleural, quando o impacto existe e não perfura, mas o colete segura o impacto, mas essa energia rompe o espaço, eu inspiro, eu não vou ter que respirar. Quando eu puxo o ar entra, só que o alvéolo, a pleura parietal, a visceral está furada, vai vazar. É como se estivesse enchendo um balão de ar. Aqui dentro. Furado, ou seja, eu estou enchendo, ele está jogando para a cavidade. Vai para a cavidade, o ar vai começar a empurrar meu pulmão até pressionar o coração. E isso o cara só vai descobrir se ele souber diagnosticar, é o que nós ensinamos. Saber reconhecer aquela lesão, saber tratar. Esses equipamentos aqui eu vou falar, e vou causar logo um impacto, hein? Porque torniquete se usa, torniquete apropriado, torniquete é autorizado, torniquete hoje é legislado, inclusive pelos 2 atendimentos civis. O PHTLS civil e o PHTLS militar já estão amparando o torniquete para contenção de hemorragias. Isso aqui é um porta-torniquete para cinto tático. Exatamente. Ao invés do camarada sacar aqui uma arma, ele vai sacar um torniquete. Isso com a arma do lado, para não deixar bem claro que nós somos operadores táticos de combate. Se o pé vai chegar, tu passa o cerol nele. Torniquete industrializado, internacional. Aí pergunte, tem no Brasil? Não. Não existe no Brasil. Nós temos que importá-lo para ter um equipamento para trabalhar. Já está aprovado? No Brasil já tem o PHTLS, inclusive traduzido, dizendo que o torniquete pode ser utilizado em hemorragias. Perfeito, legislação. Agora, tem coisa ali que eu acho que não está aprovada, né? De repente pode não estar na nossa legislação, vejam bem. Não. Vejam bem, quem estiver nos ouvindo, você tem que brigar por isso, porque de repente você pode precisar daquilo dali. E aí? Por exemplo, continuando falando da hemorragia, eu preciso parar a hemorragia porque é o que mata mais. Então, a princípio é doutrinado para se utilizar o torniquete. Para muitos que não ainda entendem, o torniquete não é autorizado e está amparado pela literatura. Nós temos a bandagem israelense, que muitas pessoas devem ter visto já. Isso aqui parece um curativo gigante, né? É como se fosse um absorvente mesmo para o sangue. Nós abrimos a bandagem, colocamos na posição depois da instalação do torniquete e colocamos a bandagem israelense e fazemos a compressão, a gente chama de curativo compressivo. Ele tem até um equipamento rígido aqui para quando você passar a atadura em volta, esse equipamento rígido vai fazer uma pressão sobre aquele ferimento perfurante e aí vai comprimir mais. Vai estancar o sangramento. Exatamente, a gente chama de hemostasia a parada do sangramento. Esse aqui é a bandagem israelense que está aqui no pacote fechado, que também vem da onde? Israel. Foi feito em Israel, foi programado lá e vende em todos os lugares. Agora, inclusive, os Estados Unidos fornece pra gente também. Claro, de Israel. Hemorragias. Agora, procedimento invasivo, né, coronel? Como o senhor falou, será que é autorizado? Celox. O que é isso? Isso aqui é um pó hemostático que a gente infiltra, coloca dentro do ferimento sangrante para ele fazer um processo coagulatório dentro do ferimento, não do lado de fora. Se o sangramento não para anteriormente com a compressão ou com o torniquete, ou até mesmo um sangramento que você não tem o torniquete disponível, você vai tirar, isso aqui é um aplicador, abre a tampa, tira a ponta e empurra dentro do ferimento perfurante. Enfiou lá dentro, é como se fosse um ferimento aplicador. Perfurante poderia ser uma faca ou um tiro de arma de fogo. Exatamente, em geral. Porque a gente não fala, um PAF. PAF é só tiro de arma de fogo. Então a gente fala perfurante, pode ser facada. A gente usa, né, Para quem não sabe o que é PAF,
por perfuração por arma de fogo, né? Pronto. E tem o famoso PAB, que é perfuração por arma branca, que é a faca. Mas por quê? Porque nas guerras existia a famosa baioneta. E eles entravam em combate físico e o cara perfurava com a baioneta. O militar, né, perfurava. Então isso aqui você vai entrar na posição, vai introduzir o Celox até o final para fazer o processo coagulatório ali. Ele tem um agente hemostático, ele não é só o pó. Um agente hemostático para que ele faça o sangramento parar. Cessar o sangramento, chama de novo, falar, né? A hemostasia. De sangue e estase, né? De parar. Então, hemostasia. Então, isso aqui é o que a gente faz primeiro, parar o sangramento. Partiu daí, o que o Coronel Santana falou? Será que pode utilizar? Perfuração de peito, pneumotórax, o ar no espaço pleural, a compressão do espaço mediastinal. Ou seja, vai fazer esse cara ter dificuldade respiratória, vai fazer com que ele tenha compressão de mediastino, compressão do músculo cardíaco, o coração não bate. Ele não morre pela respiração, ele morre pela parada cardiorrespiratória. E a dificuldade de retorno sanguíneo, porque ele acaba empurrando a veia cava que sobe com o retorno sanguíneo. Então ele não consegue respirar, ele não consegue fazer troca sanguínea com troca gasosa e tem um colapso sistêmico por conta de um pneumotórax. As pessoas podem perguntar, poxa, mas nós temos 2 pulmões. Quando a gente não tem um problema no rim, não tira o rim, o cara fica com um funcionando, né? Eu tenho 2 pulmões, mas se um pulmão parar de funcionar e o outro continuar, eu não consigo continuar respirando, eu tenho outro pulmão funcionando. Tem. Só que esse pulmão que para de funcionar por uma lesão, ele começa a colabar e ele começa a empurrar o espaço, é onde vai fazer, a gente chama de pneumotórax hipertensivo. E temos aqui o tratamento. Se for o pneumotórax, eu vou falar logo do que o pessoal não gosta muito, né? Pneumotórax hipertensivo fechado, não é perfuração por arma de fogo, senhores, mas é o pneumotórax com o tórax ileso, só com impacto. Aí, como disse o Olavo, às vezes uma fratura de costela que quebrou-se e perfurou o pulmão. Temos pneumotórax. Eu tenho que tirar aquele ar. Esse ar é retirado através de um procedimento chamado descompressão com agulha, que é amplamente divulgado na literatura, inclusive a literatura nacional. Tá? Como o coronel falou, qual o problema disso? Está autorizado a fazer? Um operador tático que não é da área de saúde está autorizado a fazer a descompressão de pneumotórax? Se o médico estiver lá, não. O médico faz. E se o médico não estiver? Não, veja bem, e se o médico entender que deve fazer? Porque às vezes o médico, dependendo da situação, dependendo do tipo de especialidade dele, ele está na área, contudo, por não ter esse conhecimento específico dos traumas provocados em situações de conflitos armados, né, ou de conflitos urbanos de uma maneira geral, ele de repente pode supor que seja alguma outra coisa. Ele não foi capacitado para ter aquele tipo específico de reconhecimento. Exatamente, coronel. O médico, em geral, se não for um médico de resgate, se for um médico interno, ele dificilmente ele vai conhecer o procedimento, mas dependendo da especialidade, provavelmente ele não tem a técnica, ele não está habilitado ainda, não tem a técnica apurada para fazer. E nós explicamos, e tem toda uma técnica. Durante a instrução, nós demonstramos, fazemos vídeos, fazemos apresentação com os alunos para mostrar os espaços onde tem que ser feita a descompressão, mostramos o equipamento adequado. Não é qualquer agulha. Colocou no peito, é igual naquele filme que teve os Três Reis. 3 Reis. Aquele filme 3 Reis mostra isso de uma maneira... Perfeitamente. Abre, sai o ar e o cara... Exatamente isso. Eles não fazem isso fazendo só para que seja uma coisa hollywoodiana. Tanto é que aquele filme recebeu uma crítica extensa do pessoal à época, porque falaram que eles usaram um cadáver verdadeiro para fazer aquela filmagem, né? O que você acha? Na verdade eu vi o filme, mas não ouvi essa crítica, então eu não posso dar essa opinião, mas eu posso dizer... muito bem feito, parece verdadeiro. Foi perfeita, detalhe, os artistas, os atores, eles demonstraram exatamente como tem que ser feito. Ali, eu pego parte desses vídeos, Black Hawk Down. Eu coloco nas minhas aulas porque eles fazem contenção de hemorragia pinçando as artérias. Mas como é que eu vou parar? Uma artéria femoral, para quem não sabe, se ela sangrar por 3 minutos sem contenção, acabou. A pessoa vai morrer de hemorragia, vai entrar em choque hemorrágico, parada cardiorrespiratória e óbito. 3 minutos. Eu gostaria de comentar isso aí, esses 3 minutinhos. Eu sei que a gente está quase estourado aqui no tempo, mas assim, algumas pessoas dizem que não há necessidade desse tipo de capacitação por nós estarmos numa área urbana. Só que eu queria dizer para vocês que existe uma coisa que se chama engarrafamento. É uma coisa moderna, de repente alguém não sabe, mas chama-se engarrafamento. Em 3 minutos eu não chego de forma a poder ser atendido. Eu vou citar algumas pessoas, né? Acidentes. Um colega fuzileiro naval morreu após o casamento dele por uma taça ter quebrado no bolso. É verdade, saiu até na televisão. Exato, ele morreu com hemorragia arterial de artéria femoral,
porque não houve realmente a contenção apropriada. E, claro, era um casamento, as pessoas talvez não estivessem habilitadas, nem saberiam o que estava acontecendo. Sabia que ele estava entrando em choque hemorrágico, mas como se parar? Então existem as possibilidades. Além do engarrafamento, coronel, eu vou dizer o seguinte, vamos voltar para a parte tática da coisa. Se o militar está, eu vou citar uma cidade daqui de Brasília que a gente conhece, né? Estrutural. E lá ele está em combate, em conflito armado, está tendo trocas de tiros. Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o SAMU com o colega com a perfuração por arma de fogo e o SAMU vai entrar? Ele não vai entrar, ele tem um protocolo, não é porque o SAMU não queira, porque tem muitos caras excelentes lá, igualmente no bombeiro. O problema é que o protocolo não permite que ele entre em área sem segurança. Então eu vou fazer o quê? Vou ligar para o SAMU, vou pedir o apoio de ambulância, mas ela vai ficar parada onde está o perímetro de segurança e não vai entrar. E esse camarada que está sangrando vai continuar sangrando enquanto eles não entram. Eu acho que ele vai ter que voltar aqui em outro momento. Meus amigos, infelizmente eu acho que ele vai ter que voltar aqui. O tempo está estourado, é um tema interessantíssimo. Dentro de em breve estaremos com um artigo novo do Herculano lá no nosso site, no Blitz Digital, www.blitzdigital.com.br, e é um assunto extenso, vasto, interessantíssimo. Nós temos as situações aí hoje do Brasil que vive praticamente uma guerra urbana. Nós temos mais de 500 policiais mortos em combate por ano no Brasil. Polícia Militar do Estado de São Paulo, esse ano, no primeiro semestre, já detectou um aumento de morte de policiais, diga-se de passagem. Em 2012, morria-se um policial no Texas para 8 no Brasil. Exatamente. Então nós temos um conflito armado no Brasil de grandes proporções, gravíssimo, e nós temos aquele estudo, né, que vem desde a Primeira Guerra Mundial, que para cada militar morto em combate você tem 3 feridos graves. Então esses feridos graves, que seriam aí o triplo disso daí, mais ou menos 1.500 policiais militares feridos gravemente em combate, e além dos que vieram a óbito, que também precisaram de socorro médico. Então é um tema fantástico. Não deixe de acessar o Blitz Digital e não deixe de estar conosco na semana que vem, se Deus quiser. Agradecendo a presença do Herculano, desejando a você um bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É uma satisfação, mais uma vez eu agradeço. Nossos web, né, visitadores aqui do programa, Coronel Santana pelo convite, Olavo também. Eu sou um apaixonado pela matéria e todas as vezes que me encontrarem e quiserem perguntar, nós vamos falar a respeito. E hoje eu sei, porque já vivi, a gente vai conseguir salvar a vida de um colega. No meu artigo eu citei o militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, W. Santana, que morreu em conflito, infelizmente porque essa técnica ainda não tinha sido implementada lá. Logo depois que aconteceu, pediram para alguém, pelo amor de Deus, falar o que a gente pode fazer para salvar o nosso colega na área de conflito, porque o bombeiro não vai entrar. Eu não estou, de novo, vou tentar reforçar. Os bombeiros são excelentes, mas tem um protocolo a cumprir. O protocolo deles é não entre na área com risco, né? O W. Santana faleceu, a gente tenta o tempo todo salvar alguém, e toda vez que você conseguir salvar um colega seu, toda vez que você tiver a força de vontade, conhecimento, equipamento e técnica apurada, nós somos melhores a cada dia. Excelente. Agradecendo também a presença do comandante Santana, mais uma vez conosco aqui, nos brindando com a sua inteligência aqui, os seus comentários. Muito obrigado, coronel. Você bem curto, quebramos tudo hoje. Hoje foi quebradeiro o negócio. Gente, agradecendo também ao Plínio, grande Plínio, muito obrigado pela sua presença. E fique conosco também na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Você ouviu Blitz Digital. Quer saber mais? Acesse www.blitzdigital.com.br. Seu link direto com a segurança pública. Até semana que vem.